Então, vamos lá, dando início aqui, pessoal. Como sempre, em primeiro lugar, novamente, boa noite a todos aí, né? Teve gente que chegou depois. Estamos aí com 27 pessoas, coro legal. Vamos ter uma aula hoje bem bacana, tá? Bem bacana quanto à aula da semana passada. Boa noite, Mariana. Vou só fazer aquele testezinho que eu sempre faço, só para me certificar que realmente está tudo certo, ó. Eu estou no slide aí, estou passando agora, chamado Possibilidades de Trabalho e Emprego. Hoje está falando aí setor privado, finanças, marketing, RH. Então, está todo mundo vendo bem a minha tela, meu áudio está legal. Tá, professor, tá maravilhoso. Tá tudo tranquilo, professor. Tá suave na nave aqui, professor. Show de bola. Eu gosto sempre de fazer esse testezinho para ter certeza. Então, vamos embora. Tá? Vamos iniciar aqui, então, a aula oficialmente mesmo. Então, como eu gosto sempre de fazer, só fazer uma recapitulação rápida, né? Aqueles que não viram a aula passada, eu encaminhei a aula gravada no grupo. Se eu não me engano, eu postei também lá no Classroom. Hoje, na hora do intervalo, eu dou uma olhada lá no Classroom para ver se tem alguma coisa faltando ainda para eu postar lá, né? Se faltar alguma coisa, hoje mesmo eu atualizo lá o Classroom todo para vocês no intervalo. Né? Nós estamos na unidade 1, e na aula passada, eu tinha vindo aqui falado dessa parte do mercado de trabalho e do mercado de recursos humanos, onde eu parei, dei um intervalo, mandei 2 vídeos lá no grupo para vocês, um chamado 5 tendências, né, do mercado de trabalho, e um outro falando de tecnologia da informação. E depois do intervalo, quando a gente voltou, eu até nem cheguei a entrar nesse slide aqui não, porque a gente ficou comentando sobre os vídeos, e eu até, só para lembrar vocês, eu fiz meio que como se fosse um quadro branco aqui, né, ó, onde eu anotei algumas coisas aqui, eu escrevi, que no intervalo eu também assisti o vídeo lá, fiz questão de ver. Naquele primeiro vídeo lá, 5 tendências, que na verdade são 6 tendências, o título do vídeo está errado, mas tudo bem, né? É importante o conteúdo lá, o que ela fala, que realmente são as tendências. Eu expliquei lá dessa questão da entrevista à distância, o trabalho de home office, né? Essas coisas. E falei sobre empreendedorismo e intraempreendedorismo, e eu encerrei a aula contando aquele caos lá do Zé Gerardo, né? Onde a gente mostra, né, o que realmente o mercado hoje de trabalho exige de um profissional, o que os patrões hoje buscam, o que os empresários hoje buscam, né? Só relembrando rapidamente, né, o Antônio, lá no caso, era aquele funcionário padrão, muito bom, excelente funcionário, né, mas fazia tudo bonitinho, chegava no horário certinho, não se atrasava, não faltava ao trabalho, saía no horário, e cumpria o seu trabalho bem feito. No início, todo mundo achou, realmente o cara é bom. 5 anos, nunca faltou, funcionário exemplar. Só que depois, na hora que a gente viu o Zé Gerardo, que você foi vendo que o Zé Gerardo, que na verdade o que o Antônio fazia, ele não estava fazendo nada de bonito, não, é a obrigação de todo profissional. A empresa te paga exatamente para você chegar no horário, a empresa te paga para você não faltar, a empresa te paga para você fazer o seu trabalho bonitinho. E nada de anormal nisso, não. Eu cumprindo o seu papel. Já o Zé Gerardo, o cara entendia ele tinha uma visão estratégica, ele entendia de pesquisa de mercado, ele entendia de negociação com o fornecedor, entendia de treinamento de equipe, fez orçamento lá com a gráfica, montou um planejamento estratégico. O cara entendia de planejamento estratégico. Então, olha quantas competências esse cidadão tem, esse profissional tem. É isso que a empresa quer, né? Então, a gente encerrou a aula falando disso aqui. Eu queria aproveitar, complementando, né, o que aquele vídeo lá falou, algumas outras coisas aqui, ó, que são interessantes a gente refletir. Questão aqui no final, ó, a liderança e criatividade. Eu não cheguei na semana passada a comentar. Gente,
Liderança e criatividade são duas coisas. Primeiro, a liderança, em muitas graduações, eu não sei se é em todas, pode ser que tenha alguém fazendo uma determinada graduação aí, que na sua grade não tenha curso de liderança, mas eu acho que ele tem praticamente em todos os cursos. É fundamental, sabe, esse curso de liderança que você vê por aí, e que se não tenha no seu curso, gente, sempre que você vê uma palestra de liderança, que você puder ir, ou um curso aí de liderança, né, qualquer coisa que você veja, livros, tem um monte de livros, esses livros todos que eu tenho aqui, um monte deles aí são livros de liderança. Eu dei aula de liderança há muitos anos na minha vida, até o semestre passado eu ainda tive turma de liderança, de vez em quando tem, de vez em quando me aparece aí na minha grade para eu dar aula de curso de liderança, então já estudei liderança demais na minha vida. A liderança, gente, nós estamos vendo um curso de gestão de RH, e ele tem muita relação com a liderança, tem tudo a ver. Aliás, a gente fala muita coisa no curso, ao longo do curso, que é também falado no curso de liderança. Mas o curso de liderança, ele foca única e exclusivamente nessas características do líder, para você entender quais características você precisa ter, porque as empresas hoje, elas estão de olho para promover, são essas pessoas que têm essa capacidade de liderança. Não adianta nada você ser um excelente profissional na sua área, vamos supor que você esteja na área financeira, tá estudando tudo aí de finanças, e concluiu a faculdade de administração, estudou tudo de finanças, está fazendo MBA em finanças. Se você não sabe liderar um grupo de pessoas, se você não sabe comandar um grupo de pessoas, isso não vai... Porque a empresa, ela não vai promover você, não. Se ela perceber que você tem esse problema de relacionamento, não saber lidar com equipe, não saber trabalhar bem em equipe, não saber comandar outras pessoas, liderar outras pessoas, é bem provável que você não cresça. Você vai ficar lá estagnado. É um bom profissional, está lá, a empresa vai te deixar lá, fazendo o seu papel muito bem feito, porque você está estudando, está se preparando. Mas, para crescer, tem que ter habilidade de liderança. E a criatividade. Nós estamos falando desde o início do nosso curso, né? O ser humano é a fonte da inovação, o ser humano é que cria. Tem lá no texto do Pontes, tem no texto do Brian Scher, o Valdez Ludovic falou no vídeo dele lá, né? As empresas estão descobrindo que o ser humano é a fonte da inovação. A inovação, ela vem da criatividade, né? Você ter pensar numa solução estratégica criativa para um problema da empresa, trazer uma solução estratégica que venha realmente a solucionar o problema da empresa, gerando valor para a empresa, para os funcionários, para o cliente. Isso que as empresas querem. Então, também existem livros de criatividade, existem cursos de criatividade, palestras sobre criatividade, né? Se você não estiver vendo por aí cursos nessa área, tem muita coisa no YouTube. Se você procurar no YouTube aí coisas de liderança, de criatividade, né? E lá no Google também, digita lá no Google lá conceitos de liderança lá. Então vai aparecer essas teorias todas de liderança, tanto no Google quanto no YouTube, e tem um monte de material bacana a respeito do assunto, que dá para você estudar por aí, adquirir conhecimento, entender o funcionamento disso, para que você demonstre lá para a sua empresa que você tem também esse espírito de liderança, esse potencial criativo, para que você seja agraciado aí com promoções aí no futuro, tá? Passando um pouquinho para frente, pessoal, vamos então nesse próximo slide aqui da nossa unidade, que eu acho ele bem interessante. Como eu disse numa das aulas passadas aí, hoje, se eu não me engano, é a nossa terceira aula, parece, numa das aulas, em algum momento, eu falei o seguinte. Eu falei que esse nosso curso de gestão de RH, eu acho ele muito interessante para o aluno, porque ao mesmo tempo que a gente está ensinando o aluno sobre gestão de RH, sobre as técnicas, as metodologias para ele aplicar na gestão de pessoas, para que ele se torne um bom gestor de pessoas, a gente fala muito também sobre
possibilidade de trabalho, mercado de trabalho, possibilidade de carreira. A gente aí, ao longo do curso, vai dar dicas para vocês, muitas dicas sobre carreira, sobre como arrumar o emprego da sua vida. Por exemplo, né, olha, você vê lá na unidade 3, nós vamos falar de recrutamento e seleção. Então, nós vamos falar muita coisa legal sobre técnica de recrutamento de pessoas, técnica de seleção, entrevista de emprego, dinâmica de grupo. Então, nós vamos estar ensinando você como fazer uma boa entrevista de emprego, como aplicar uma dinâmica de grupo, o que você deve avaliar durante uma entrevista num candidato, o que você deve avaliar numa dinâmica de grupo. Só que tem muita gente também aí que, na verdade, ele está querendo saber como ele deve se comportar numa dinâmica de grupo, como ele deve responder as perguntas das entrevistas de emprego, porque o aluno também está procurando emprego também. Tem muito aluno aí que, infelizmente, nesse momento está procurando emprego, está sem emprego. Tem aluno que está empregado, mas está querendo mudar de emprego, está querendo uma oportunidade melhor, né? Então, é muito importante a gente entender os dois lados, e dá para a gente ir fazendo, ao mesmo tempo que está mostrando de uma forma, a gente vai vendo como você se comportar ali, né? Você está aprendendo os dois lados, os dois lados da moeda. Então, é muito bom, sabe? E aqui, nesse slide aqui, ó, a gente começa falando nas possibilidades, porque eu acho super interessante, como eu também falei em algum momento aí, que o aluno comece a planejar a carreira dele, e tem que ser agora, sabe? Tem aluno, eu já cansei de ver por aí, afora, né? A hora que ele está se formando, lá que ele está na reta final do curso dele, aí que ele vai se preocupar, ó, e agora? Vamos formar, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer aí? Vem atrás do professor, né? Professor, o que eu devo fazer de pós-graduação, professor? O que dá dinheiro aí? Já começa fazendo as perguntas erradas, né? Já vem com aquela preocupação, o que dá dinheiro e tal. Não é bem por aí, né? Não é bem por aí. Então, ó, aqui a gente também vai mostrando para o aluno esse planejamento da vida profissional dele, para ele olhar as possibilidades que ele tem e saber enxergar as vantagens de umas, as vantagens de outras, e ele ir planejando a sua vida, qual caminho ele deve seguir. Então, um primeiro caminho, né? Eu acho que na maioria dos cursos aí, o cara está fazendo administração, quem está fazendo o RH, né, quem está fazendo gestão da produção, contabilidade. Um caminho é a iniciativa privada aí, o setor privado. Dentro de uma empresa, seja ela do porte que for, tem lá os setores, né? O setor de finanças, setor de marketing, setor de RH, de produção, de estratégia, de sistemas. Então, você, por exemplo, né, aquele aluno que está fazendo, por exemplo, administração, quando ele estiver mais ou menos já na metade do curso, caminhando já para a segunda metade do seu curso, indo já para a reta final do curso dele, ele já tem que estar, gente, mais ou menos focado. O que ele vai seguir, qual área? Porque aí o cara já está vendo um monte de matérias de finanças, ele já está vendo matérias de marketing, ele já está vendo matérias de RH, já está vendo matérias de produção, e ele tem que começar a decidir, porque o tempo é curto, gente. Passa num piscar de olhos, quando você vê, piscou o olho, acabou, você completou a sua faculdade, passa muito rápido. No meio do curso aí hoje, você deve estar achando que está passando devagar, mas você vai ver daqui a pouco, quando vê, se formou. Esse planejamento tem que ser ao longo do curso. E se você toma decisões erradas nesse momento crucial, que vai passar rápido, de repente toma uma decisão errada aí, você complica a sua vida. Porque daqui a pouco, depois que você voltar atrás, não tem jeito, já passou, já se formou, e você já começou a caminhar numa área. É que, de repente, você começou a ver que não gosta tanto daquela área. E, às vezes, depois é difícil mudar. Né? Na aula passada, eu dei um exemplo para vocês, lá quando eu falei do setor, né? Mercado de trabalho, tem lá o setor automobilístico, setor alimentício, setor de eletrodoméstico, setor farmacêutico, setor de metalurgia. Normalmente, eu falei com vocês, normalmente, gente, quando você entra num setor, você começa a trabalhar numa empresa de uma determinada área, a tendência é que você vai trabalhar o resto da sua vida naquela área. É difícil depois você sair, porque à medida que você adquire experiência naquela área, é mais fácil depois você continuar arrumando novos empregos naquela área que você já tem experiência naquela área.
Você vai para uma outra área, né, um outro setor, você se esbarra nessa questão. A pessoa olha o seu currículo e fala, mas você nunca trabalhou nessa área, nesse setor. Não, não. Aí tem outras pessoas que já têm experiência naquela área, a empresa vai privilegiar quem já tem experiência naquela área. Então, isso aconteceu comigo. Né? Eu dou o exemplo da minha vida. Lá em 2001, eu cheguei de Minas aqui no Rio de Janeiro, botei o pé no Rio de Janeiro, comecei a fazer faculdade, fui procurar emprego, arrumei um estágio na área de administração de condomínio, que é o setor imobiliário, acabou, tem 20 anos se passaram, está eu aqui, setor imobiliário. Como, né, graças a Deus eu tive aí, né, ralei bastante, trabalhei bastante, estudei bastante, hoje não reclamo muito não, tem um cargozinho legal de gerente, não é o que eu sempre sonhei para minha vida, não, mas é bom. Sou gerente comercial de uma empresa, né? Dou aula de noite, complemento o meu saláriozinho, eu levo uma vidazinha tranquila, feliz, fazendo coisas que eu gosto de fazer. Mas, para você ter uma noção, né? Eu sou uma pessoa que planejei mal a minha vida, não falta de conhecimento, até meu não, falta de orientação mesmo. Quando eu fiz a minha faculdade, eu gosto de contar esse caso para você entender. Quando eu fiz a minha faculdade lá de administração, eu me formei em 2004, eu não tinha, na minha graduação, não tive orientação nenhuma sobre carreira. O meu curso não tinha nenhum tipo de matéria voltada para carreira e eu não tive nenhum professor que orientou sobre carreira. Sabe? E na época eu não vi curso nenhum, não vi nada sobre gestão da carreira. E o que aconteceu comigo? Eu gosto desse exemplo meu da minha vida, que é para você abrir o seu olho e que não deixe que isso aconteça com você. Para tomar os devidos cuidados e saber planejar a sua vida. O que aconteceu comigo? Olha, eu até fiz um esqueminha que eu estava dando na aula de ontem, vai servir para a aula de hoje aqui com vocês aqui, ó. Minha vida aconteceu o seguinte, ó, todo mundo tem lá a sua vida acadêmica e sua vida profissional. Para você se dar bem na vida, pessoal, isso aqui tem que casar. Uma coisa tem que vir crescendo junto com a outra. O que eu estou querendo dizer sobre isso aqui com vocês, pessoal? Olha só. Pega aqui para você entender. Ó, em 2004, eu me formei, foi o ano que eu me formei em administração de empresas, dezembro de 2004. No início de 2004, eu arrumei um primeiro emprego da minha vida mesmo, de carteira assinada, que eu tinha antes feito estágio. Arrumei um emprego lá de assistente comercial. Né? Arrumei lá de assistente comercial. Eu nem sabia direito o que era isso, mas fizeram uma ofertazinha legal lá e tal. E, né? Eu estava matando cachorro a grito, vamos embora, peguei aquilo. Tá, comecei a trabalhar como assistente comercial. No meio do curso aqui, ao longo desse ano, 2004, eu já estava pensando, ó, o ano que vem, 2005, eu vou fazer um MBA. Quero continuar estudando, fazer pós-graduação. Eu já tinha sonho também de dar aula também, vou continuar estudando. Procurei o coordenador do curso na época, lá onde eu estudava. E o coordenador, ele não era dessa área de carreira, ele era da área financeira. Ele tinha me dado várias matérias, várias disciplinas de finanças para mim. Matemática financeira, análise de investimentos, gestão financeira orçamentária. Tinha feito várias disciplinas com ele. Aí conversei com ele e falei, coordenador, eu estou querendo continuar estudando, fazendo pós-graduação. O que você me aconselha a fazer? Eu queria uma coisa assim, que desse dinheiro e tal. Aí ele falou, mineiro, você se deu muito bem comigo lá nas disciplinas de finanças? Você não gosta de finanças, não? Eu falei, gosto? Não gostava muito, não. Mas sabe o que eu pensava? Na minha cabecinha, eu pensava que, assim, finanças deve ser uma coisa que dá muito dinheiro. Porque imagina, um gerente financeiro de uma empresa grande aí, um cara que ocupa um cargo aí alto, aí, chega a ser diretor financeiro de uma empresa, imagina, o salário deve ser muito bom, deve ser uma carreira boa, né? Falei, não, fulano, na verdade, eu pensei mesmo em seguir por essa área financeira, porque eu acho que é uma área boa de trabalho. Ele falou, é uma área valorizada? Então, vai fazer finanças, então, tem bons MBAs de finanças. Olha, você vê, coitado, não foi por maldade dele, não, mas ele não era dessa área de carreira. Nós dois batemos um papo ali, já fomos todos os dois pensando só na questão do dinheiro e tal, e ele me aconselhou fazer MBA de finanças, e eu fui. E eu estava trabalhando na área comercial, que é uma área diferente. Aí, em 2005, eu concluí a administração lá, fui fazer MBA, eu pedi minha família para me ajudar,
foi uma fortuna esse curso aqui. Em 2005 eu comecei um MBA em Finanças Corporativas na FGV. E estou lá trabalhando de assistente comercial. Beleza. 2005, 2006, gente, eu estudei finanças que você não imagina o tanto que eu estudava. Porque eu queria arrumar um emprego na área de finanças. Aí sabe o que acontecia? Aparecia uma oportunidade de emprego, um processo seletivo. Eu ia lá com meu currículo correndo, o cara olhava, Eduardo, mas estou vendo aqui que você está fazendo MBA em finanças, né? Falei, MBA. Mas você não tem experiência na área de finanças? Não, não. Você trabalha na área comercial? Ah, não, então eu preciso de uma pessoa com experiência na área de finanças. E eu não passava. Aí aparecia um candidato com experiência na área de finanças, pronto. Terminei 2005 e 2006. Eu fiz esse troço aqui 2 anos, pagando uma fortuna. Terminei, estou lá, continuei como assistente comercial. Aí falei, eu não aceito, eu vou fazer outro MBA na área de finanças. Eu quero mexer com finanças. Agora eu sou enjoado, agora eu vou até o fim. E eu sou brasileiro, não desisto nunca. 2007, comecei um MBA em Engenharia Financeira na UF. Gente do céu, vocês não imaginam o tanto que eu estudei, não. Era sábado, o dia inteirinho, de 8 da manhã às 6 da tarde. Todo sábado, 2 anos seguidos. Estudando tudo de engenharia financeira. Aí, mas acontecia a mesma coisa. Eu ia na entrevista de emprego, o cara falava, mas você não tem experiência na área de finanças? Não, nunca teve, não. Ah, então não sei o quê, papapá. Não, acabou que eu concluí esse MBA aqui, ó, o segundo MBA já, e lá como assistente comercial. Sabe o que aconteceu em 2008? A hora que eu concluí tudo, os MBA, tudo, fiz aqueles TCC do MBA, concluí tudo, fui promovido a gerente comercial. Olha que tragédia, gente. Uma área que não tem muito a ver. E aí, sabe o que é o pior de tudo? Que é pior, não, sim, sei lá, pior por um lado, bom por outro, sei lá. Aí é que eu descobri, quando eu fui promovido a gerente comercial, eu fui montar a minha equipe comercial, o cara me deu autonomia para chegar e montar uma equipe zona comercial, treinar esse pessoal. E aí eu comecei a dar aula também, e já foquei minha faculdade lá para dar aula no curso de marketing, RH, essas coisas. E aí eu fui descobrir que eu amava marketing e amava recursos humanos. Gente, olha que tragédia. Aí que eu fui descobrir que, na verdade, não tinha muito a ver com finanças, não, que o meu talento real mesmo era para mexer com pessoas. Que a hora que eu montei equipe, eu comecei a fazer treinamento com minha equipe, aí eu fui pegar aqueles conceitos de RH, fui estudar RH, liderança, aí me pediram para dar aula de liderança lá na faculdade. Comecei a estudar liderança, comecei a aplicar os conceitos de liderança com a minha própria equipe lá. O negócio foi um sucesso, a gente fez um papel bonito lá nessa empresa, montei uma super equipe lá, e aí que eu fui descobrindo o talento que eu tinha para mexer com pessoas, para mexer com marketing, que isso aí que era a minha vida. Não tinha nada a ver com finanças. Olha para você ver, gente. Então, gente, assim, eu não fico aqui lamentando, que assim, não é que eu perdi minha vida, mas assim, não é porque tudo é um investimento. Isso me ajudou por um lado, né? Os meus MBAs que eu fiz, eu dei aula de matemática financeira há muito tempo, dei aula de análise de investimento. Isso me ajuda na minha vida pessoal. Me ajuda, por exemplo, sabe o que isso me ajuda? Eu, por exemplo, sou orientador de TCC, de plano de negócio. Então, quando eu pego a parte do plano financeiro para orientar, eu tiro onda com os alunos, oriento os alunos, tudo do plano financeiro, coisa que tem muito professor aí, que a hora que chega nessa parte financeira, eles têm, sabe, cheio de medo com as coisas. Tem professor que é muito bom nas áreas de marketing e outras áreas, mas não são tão bons, não é a especialização dele a área de finanças. E aí eu acabo me dando bem dos dois lados, porque eu estudei muito finanças. Mas imagina, a minha carreira profissional, se em vez de eu tivesse feito 2 MBAs em finanças, se eu tivesse feito 2 MBAs em marketing, imagina só. Olha aqui, aí, gente, porque você tem que ver o currículo, né? A questão curricular, o meu currículo. Hoje, o que eu tenho hoje, ó? Imagina aqui comigo. Se hoje eu falar assim, quer saber? Eu vou atualizar meu currículo aqui, eu vou bater nessas multinacionais, eu estou com uma experiência larga, né?
com 16 anos. Né? Hoje, olha lá, 2020, 2 MBAs em finanças, 16 anos de experiência na área comercial. Olha aqui, sabe, o meu currículo é meio bagunçado. Se eu for atualizar meu currículo hoje e for atrás de uma multinacional para arrumar um emprego decente, mesmo bacana, mesmo numa grande empresa, eu tenho todo um potencial, né? 16 anos de experiência e tal. Só que eu vou procurar emprego em qual área? Se eu for procurar emprego na área financeira, o cara lá vai olhar e vai falar, mas você não tem experiência na área financeira? Não. Infelizmente, eu preciso de alguém com experiência. Se eu for procurar emprego nessa área de comercial ou marketing, o cara vai falar, bacana, você tem uma experiência boa, mas você não tem formação na área de marketing, não? Não. Então, tá vendo que tem um buraco no meu currículo, tem um gap grande no meu currículo, por má orientação. Olha lá, 2020, 2 MBAs pesados em finanças, 16 anos de experiência na área comercial. Gente do céu. Vocês não sabem, às vezes, a tristeza que esse troço. Quanto já me deixou triste? Sabe que eu podia ter aproveitado melhor, velho. Se eu tivesse 2 MBAs em marketing. É o sonho de todo. Imagina eu chegando agora numa multinacional, falar, tem 16 anos de experiência em marketing, 2 MBAs em marketing. Acabou, já está contratado. O cara já vai catando a caneta, dá sua carteira aí, deixa eu contratar. Não quer nem saber, não. Né? Mas é verdade. O pessoal está rindo. Pessoal, a gente está se acabando de rir. O senhor não está lendo aí as coisas que a gente está escrevendo. Primeiro que o senhor está contando a história de muita gente aqui, inclusive a minha. A gente começa por aí. E segundo, que não fica assim, não, professor, as coisas têm sempre um motivo. Segundo o quê? Eu sinto esse buraco no meu currículo também. Não vai explicar para a gente o que é. Sabe, isso, eu já falei até com a coordenação, com a coordenadora. Nós precisamos, porque eu tenho pouco tempo que eu estou na Uniswan, eu comecei no meio do ano passado, né? Na Uniswan. Eu vou mudar algumas coisas, eu quero mudar, porque a gente chega, no primeiro ano de casa, eu não vou chegar querendo mudar os troços tudo, eu não gosto muito prefiro ir devagarzinho, né? Mas eu já conversei com a Ceciliana, olha só, a gente precisa mudar um início, algumas coisas aí no curso, porque o aluno entra na faculdade, ele precisa logo de cara ter uma orientação, ter uma matéria qualquer que oriente ele, como é que ele deve conduzir a carreira dele. Sabe por quê? No semestre passado aconteceu demais, gente, eu falo muito sobre isso, acabava lá as minhas aulas, os alunos iam, todo mundo me procurar, nossa, professor, falar isso que você falou. Falar isso aí que você falou, professor, o senhor está falando aí desses exemplos, contando essas histórias, isso aí aconteceu comigo, eu estou me formando agora esse ano, estou perdido, eu não sei o que eu faço da minha vida. Estou perdido, estou desempregado, minhas experiências, eu entrei numa empresa, saí, fui para outra, sabe, virou uma bagunça, trabalhei alguns meses numa área, depois alguns meses outra, então eu, sabe, minha carreira está com esse buraco, realmente, isso o cara já está se formando. E ele falou, e muitos alunos falaram comigo, professor, agora que eu estou me formando, que o senhor veio me falar isso. Se o senhor tivesse me falado no início do meu curso, eu teria pensado de uma outra forma. Eu teria deixado de fazer muita coisa que eu fiz, que hoje eu estou vendo que eu fiz errado, que eu não deveria ter feito isso. Eu falei, pois é, eu estou falando, eu vou tornar a conversar com a coordenação para esse ano que vem, sabe? Mas no início do curso, o aluno precisa de planejar a carreira dele, essas coisas e tal. É muito bom para ter alguém para... Porque às vezes, assim, né, falta até um pai ou uma mãe com essa experiência, né? Para sentar com a gente e dar esse repertório de carreira, né? Antes da gente fazer a faculdade ou até no meio do caminho, né? Às vezes, quem dá essa trajetória para a gente, muitas vezes, é um gerente, um colega de trabalho, e sempre é pessoas mais velhas, que parece que apanhou a mesma coisa que fez, né? Aí ensina para a gente, olha, isso aqui, né? Aí mostra, né? Isso aqui vai acontecer isso e isso, você vai ficar perdido, e aí a gente vai e conserta.
Exatamente, exatamente. Eu gosto muito de contar uma outra história de um amigo meu, rápido, vou tentar ser breve, tem muita coisa para a gente falar, mas é interessante você entender. Isso é caso verídico. Semestre passado, uma aluna me procurou um dia, me mandou uma mensagem. Aliás, foi no ano passado, no final de 2019, antes da pandemia, estava tendo aula presencial ainda. Estava lá na faculdade, então estava numa dessas aulas falando sobre esses assuntos e tal, papapá. Na hora que eu dei um intervalo, aquele intervalozinho que a gente dá e tal, uma menina veio atrás de mim, professor, eu estou fazendo curso lá com o senhor lá, o senhor está falando dessas coisas aí, eu queria muito, o senhor tem uns 10 minutinhos para conversar comigo, que eu queria uma orientação do que fazer de pós-graduação. Eu falei, claro, tá, beleza. Pois não, o que eu posso te ajudar? Ela falou, professor, é porque eu queria saber, eu quero continuar estudando, eu quero muito fazer uma pós-graduação, um MBA. Eu quero saber que área que eu vou fazer, eu quero saber o que dá dinheiro. Aí eu falei, opa, peraí, você já me fez a pergunta errada, você está precisando de uma orientação, sim. Ela falou, o que eu falei de errado agora? Como é que você vai vir me perguntar o que dá dinheiro? Eu já vi que você está mal orientada, vem cá, vamos numa sala vazia ali, vamos bater um papo rápido ali. Em primeiro lugar, deixa eu entender o que você está fazendo, por que você fez a pergunta errada? Porque o dinheiro, gente, ele é uma consequência de um trabalho bem feito. Você não deve focar só o que dá dinheiro. Procure fazer algo que você ama fazer. Quando você faz uma coisa que você ama, você faz bem feito. E quando você faz bem feito, as outras pessoas enxergam que o seu trabalho é bem feito. Elas enxergam que o seu trabalho é bem feito. E as pessoas enxergam o valor do seu trabalho. E aí a consequência disso é que você vai ter mais oportunidades, as pessoas vão te valorizar, as pessoas vão te procurar, e você vai ganhar promoções, você vai crescer nessa área sua aí, e o dinheiro vem na sequência. Aí eu falei com a menina, deixa eu entender o que você está fazendo da vida. Que curso que você faz? Ela, eu estou me formando agora em ADM, estou me formando agora em dezembro, quero já começar logo em fevereiro, quero começar o MBA. Então você está fazendo ADM, administração. Você está trabalhando? Sim. Qual empresa que você trabalha? Na Lafarge. Falei, nossa, uma multinacional. Até era o sonho da minha vida trabalhar numa empresa dessa, uma empresa francesa, multinacional bacana, poderosíssima, muito boa de trabalhar. Falei, ótimo. Que área que você trabalha lá? Ela falou, eu sou da área de RH lá, eu sou assistente de RH. Olha só, a menina é assistente de RH lá na Lafarge. Tá, e você gosta de RH? Nossa, professor, eu amo o RH. Eu falei, minha filha, e por que você está me perguntando o que você vai estudar? Ué, você já está trabalhando na Lafarge, é assistente de RH na Lafarge, e ama RH, e está me vindo me perguntar que curso que você vai fazer? Olha, filha, você tem que fazer, não tem outro curso, você vai fazer um MBA em gestão estratégica de pessoas, ou algo nessa área aí. Professor, mas isso dá dinheiro? Minha filha, para de falar, de perguntar se isso dá dinheiro. Aí eu falei com ela, vou contar um caso para você de um amigo meu, isso é verdade, lá do interior de Minas, lá da minha cidade. Chama Marcos. O Marcos era um cara, há muitos anos, ele já tem anos já essa história, mas foi real. O Marcos, ele terou 18 anos, concluiu o ensino médio, foi fazer a faculdade lá na região. Ele queria mexer com essa área de RH. DP, RH, esse tipo de coisa, que ele gostava disso. E a alternativa que tinha para ele fazer a faculdade lá era de Direito. Ele também pensou, não, eu vou fazer uma faculdade de Direito, que também Direito a gente estuda legislação trabalhista, essas coisas, né? Eu posso muito bem depois cair para essa área de RH, vou fazer isso, beleza. Foi fazer a faculdade de Direito. Quando ele estava no meio da faculdade de Direito dele lá na região tinha uma unidade da Nestlé, que é outra empresa multinacional poderosíssima, o sonho de todo mundo trabalhar na Nestlé. Aí a Nestlé abriu lá um processo seletivo para vagas e tinha vagas na área do DP. Ele foi lá, se candidatou e foi aproveitado. Foi chamado para trabalhar na Nestlé. Começou lá no DP da Nestlé. E está fazendo faculdade de Direito. E aí ele amava essa área de DP e já foi logo já inclinando também para essa área de RH também. E o Nestlé já viu o potencial dele. Daqui a pouco ele se formou em Direito lá, já assumiu como gerente de RH da Nestlé local, lá do interior lá. E daí um tempo a Nestlé já procurou ele lá e falou, Marcos, vem cá, nós queremos conversar com você sério. Nós temos uma excelente oportunidade para você. Você
é um profissional muito bom, porque, igual eu estou falando, quando a pessoa ama o que ela faz, todo mundo enxerga que o cara é bom e quer valorizar o trabalho dele, dar oportunidade para ele. O Nestlé chamou o cara e falou, Marcos, nós estamos apostando em você. Você é o profissional que nós precisamos. Então, você se formou em Direito, está aqui já com a gente, gerente de RH, cumprindo a sua função muito bem. Nós queremos te dar uma oportunidade muito boa, só depende de você querer. A gente queria que você fosse para Belo Horizonte. Nós vamos pagar para você um MBA em Gestão Estratégica de Pessoas na Fundação Getúlio Vargas, por conta da Nestlé. E então, logo você termine seu MBA lá, a tendência é que você já seja promovido a gerente de RH lá da filial de BH, que é a maior de Minas Gerais. Ele falou, opa, vamos embora, quero sim. Pum, foi para Belo Horizonte. 2 anos fazendo MBA em Gestão Estratégica de Pessoas, né, FGV. Concluiu o MBA, foi promovido a gerente de RH lá da Nestlé de BH. Já o salário do cara já foi lá para cima. Daí a pouco, desempenhou muito bem seu papel, a Nestlé chamou ele de novo e falou, Marcos, nós queremos te dar uma outra oportunidade, agora melhor ainda. Nós queremos que você vá para Ribeirão Preto, você vai ser gerente da nossa filial de Ribeirão Preto, que é a segunda maior filial que nós temos no Brasil, e nós vamos pagar para você lá, financiar um mestrado na USP, na área de RH. Topa, vamos embora, pum, foi para São Paulo. E aí foi estudando e trabalhando, foi ser gerente da filial de Ribeirão Preto. Daí, quando veio, com o passar do tempo, a Nestlé chamou e falou, Marcos, agora você está sendo promovido a gerente geral da Nestlé, vai para São Paulo. Fica lá, gerente geral, do Brasil todo. E, pum, caí com essa história toda, o cara já tinha 20 e tantos anos de Nestlé, mais de 20 anos de Nestlé. Lá na época, lá, muitos anos, o salário do cara na carteira, 26 mil, muitos anos. O cara estava lá em São Paulo, gerente geral de RH da Nestlé em São Paulo, com pós-graduação, com mestrado, com a vida folgada. Já estava lá fazendo os planos da aposentadoria dele, já calculando, né, quantos anos faltava para aposentar e tal. Quando veio um belo dia, o telefone tocou o celular do cara tocou, ele atendeu. Sabe quem que era? Um headhunter. Nós vamos falar com detalhes o que é um headhunter lá na frente, quando nós formos falar de recrutamento e seleção. Mas, rapidamente, headhunter é um caça-talentos. Ele é contratado por grandes empresas para buscar no mercado os melhores profissionais para a empresa contratar. Então, depois nós vamos falar com detalhes quem é o headhunter, mas é um caça-talentos. Aí o Marcos atendeu o telefone, era um cara, Marcos, você não me conhece, não. Eu sou um caça-talentos, eu sou um headhunter. Eu tenho observado você profissionalmente já há algum tempo. E eu queria conversar com você, porque eu tenho uma oferta de trabalho boa para você. O que o Marcos falou? Olha, eu fico muito agradecido, muito honrado, mas eu quero só que você entenda que eu estou muito bem com a minha vida profissional e dificilmente você vai me fazer alguma oferta que venha me seduzir, porque eu estou mais de 20 anos já na Nestlé, 20 e tantos anos de Nestlé, 26 mil reais na carteira, sou gerente geral da Nestlé no Brasil. Dificilmente você vai fazer uma oferta. O cara falou, tá, mas a oferta que eu tenho para fazer é para pagar o dobro. O cara já deu uma tremida, já catou a caneta, já começou a tremer a mão. Onde é que eu assino? Como é que é esse negócio? Como é assim, pagar o dobro? É o dobro. O cara falou, vamos marcar um almoço, que aí eu só preciso que você esteja disposto a uma coisa. Essa oferta é para você tem que mudar para o Mato Grosso. Aí eu vou te explicar direito a história. A empresa estatal de águas lá do Mato Grosso, né? Aqui não tem a SEDAI, tem a empresa estatal lá do Mato Grosso. A empresa lá do Mato Grosso me contratou como headhunter, que eles estão querendo fazer uma reestruturação completa em toda a empresa. A empresa atua no estado todo. Eles estão fazendo uma reestruturação toda no departamento de RH da empresa. Então, para isso, eles querem contratar o melhor. Querem pegar o melhor cara que eu pudesse achar no mercado. Eu peguei 3 pessoas para analisar. Já tem uns 3, 4 meses que eu estou analisando você e mais 2 pessoas. Eu fico observando, eu estou acompanhando o trabalho de vocês. E eu percebi que você é o cara mais completo, que vai dar mais certo lá para o que a empresa precisa lá. Então, você é o cara mais indicado. Se você quiser, só você
faz algum tipo de acordo com a Nestlé lá, se desligar, pegar sua carteira de trabalho, levar lá, a empresa vai ver, ela está ganhando quanto? 26 mil? Pum, vai ganhar 52. O cara nem pensou nem meia vez, velho. Já foi lá, já fez um acordo com a Nestlé, meteu o pé do negócio e pum, foi embora para o Mato Grosso. Ganhar 52 mil reais. Aí eu falei com a menina, e você ainda está pensando ainda o que você vai fazer de pós-graduação? Ela falou, não, professor, já pode ficar tranquilo, vou fazer gestão de RH. Eu falei, mas é claro, mas já está trabalhando na área, na Lafarge. E ama RH. Sabe, então, gente, uma coisa importantíssima nessa fase da vida de vocês é vocês já irem ao longo do curso percebendo realmente o que você tem aptidão, o que você gosta, o que você ama. Sabe que todas essas áreas têm campo para trabalhar. Marketing tem área, finanças tem área, RH tem área, produção. E quem, por exemplo, quem está fazendo faculdade de RH, por exemplo, aí, então também tem que ir definindo, né? Tem essas áreas de avaliação e de desempenho, treinamento e desenvolvimento, recrutamento e seleção. Tem que ir já definindo algo, você tem que ser bom em alguma coisa. Você tem que entender um pouco de tudo, tá? Mas você tem que ser... Né? Por que a empresa vai te contratar? Por quê? O que você é bom? O que você tem para oferecer? Sabe? Você tem que ter algo de diferente que o resto dos concorrentes do mercado não tem. Você tem que ser excelente numa coisa. Falar, não, eu sou bom nisso aqui, ó, eu sei fazer. E você começar aí focando a sua vida nessa área. Caroline, por que você ficou nervosa aí? Gente, mas ó, eu tenho até outras histórias. É bom compartilhar, gente. Nós estamos falando de RH, nós estamos falando aqui de carreira, de mercado de trabalho. Tem que... Gente, eu só não vou ficar contando outra história, porque eu tenho muito assunto para falar. Eu tenho história de outra, eu tenho história que eu conheço, que eu presenciei, que eu vi, que eu conheci, um cara que se formou em biologia, e hoje é milionário, só com biologia. Mas porque o cara amava biologia. Se seu filho chegar para você e falar, papai, mamãe, eu vou fazer faculdade de biologia, tem certeza que vai falar assim, ai, filho, vai fazer faculdade de biologia, né? Quem hoje em dia, quem de vocês hoje vai incentivar o filho a estudar biologia? Porque na cabeça de qualquer um de nós vai pensar, biologia, né? Tem tanta coisa, tem odontologia para fazer, tem advocacia para fazer, administração de empresa, engenharia, tem tanta coisa, né, para fazer, vai fazer biologia. Mas, gente, esse cara é milionário. Ficou riquíssimo com biologia. Olha o Marcelo Gleiser, aquele exemplo que eu dei um dia, acho que eu falei dele aqui, o cara foi estudar física. O cara acabou de ganhar uma bolsa, só a bolsa que ele ganhou hoje lá para fazer parte de um projeto de pesquisa de vida extraterrestre. Lá, o cara, 4,5 milhões de dólares então, de bolsa para ele ficar estudando vida em outros planetas. O cara é formado em física. Mas o cara se dedicou e ele ama aquilo. Foi para fora fazer doutorado fora, e hoje dá aula lá nos Estados Unidos. Então, gente, é a questão, a primeira coisa, você tem que amar aquilo ali mesmo, gostar, amar, fazer com amor. Gente, eu dou graças a Deus, porque eu gosto muito das coisas que eu faço. Hoje, você não imagina ontem e hoje o tanto que eu trabalhei o dia inteiro. Eu estou na minha empresa lá esses dias, a 1.000 por hora, nós estamos lançando produtos novos no mercado. Então, eu o dia inteiro agarrado, saí cedinho hoje para reunião com o cliente e treinando uma equipe que eu estou montando lá e olhando as malas diretas que nós vamos preparar para mandar para cliente, site, remodelando. Então, tudo coisa que eu amo fazer. Sou gerente comercial lá e cuido também dessa parte de marketing da empresa. Eu amo, trabalhei hoje o dia inteiro. Saí de lá correndo. Chego aqui em casa, eu estou aqui na maior felicidade do mundo, dando aula, até 9 horas da noite. Se algum aluno falar, professor, hoje vamos ir até meia-noite, fala, vamos embora, até a hora que vocês quiserem. Porque eu amo fazer isso, sabe? É muito bom. Estou aqui com vocês, aqui, num momento bacana, passando experiência, e ainda ganho para isso ainda, e ganho bem. Sabe? Então,
trabalho de dia numa coisa que eu gosto, de noite numa coisa que eu gosto mais ainda. Então, sabe, é muito bom. Eu não aconselho ninguém, sabe, a ficar olhando só a questão financeira e, principalmente, entrar numa área, você perceber que não está gostando muito daquilo, você persistir nisso, porque, de repente, tem possibilidade de ganhar dinheiro lá na frente, mas você já viu que não gosta daquilo. Você não vai ser feliz naquilo. Eu falei um dia com você, você não pode correr o risco depois, você inteirar 65 anos, aí você se aposentar, olhar para trás e falar, meu Deus, passei minha vida inteira fazendo uma coisa que eu não gostava de fazer. Né? Aí o tempo passou, acabou, o tempo não volta atrás. Vou incentivar meu namorado a trocar de coisa, fazer biologia, porque ele gosta de biologia. Meu filho disse que queria ser professor de sociologia e conseguiu a vaga. Tem que, se ele gosta, gente, se ele gosta de sociologia, eu conheço pesquisa, tem um monte de sociólogos aí, então muito bem na vida, aí, riquíssimos, que gostam daquilo. A gente, quando gosta, a gente se dedica, a gente faz com amor. Então, termina aí, Igor, você pode concluir seu curso de ADM e fazer um outro curso, voltar para a área de TI, que aí você também está somando conhecimentos. São áreas muito próximas, né? Que trabalham juntos, aí toda empresa ela tem a sua área hoje de TI. A tecnologia da informação está revolucionando as empresas todas, né? Não necessariamente... Né? Pode usar a inteligência da tecnologia dentro da administração. Isso, exatamente. Gente, eu estou falando isso tudo aqui, eu não estou incentivando ninguém a mudar o curso correndo amanhã, trancar a matrícula, para se matricular. Não. Se você já está caminhando aí para o final do curso, e conclui seu curso, mas vocês estão todos jovens ainda aí, mas já, né? O importante é que você precisa urgentemente começar a pensar, planejar a sua vida. Sabe? Ver se o caminho que você está seguindo realmente é aquele caminho que vai te fazer feliz, se é aquilo lá mesmo que você vai querer fazer para a sua vida. Se não for, não quer dizer que você tem que chegar e chutar o balde agora, não. Mas você tem que replanejar, começar a pensar, estudar melhor, ver se há uma possibilidade de você mudar seu caminho para você fazer realmente uma coisa que você gosta. Planejar a próxima faculdade de gestão de RH. Gente, é ótimo. Cara, quem está fazendo ADM e percebeu que gosta de RH, pode se formar em administração, depois faz esse curso tecnólogo de RH, você já elimina um monte de matéria. Gente, o que é importante? Quando você faz uma graduação, depois você vai fazer uma outra graduação numa área parecida, você já elimina metade do curso. Entendeu? Eu, por exemplo, em algum momento eu quis fazer contabilidade também, tal, tinha vontade, queria abrir minha empresa, eu cheguei a olhar, mas daí, porque também estava trabalhando de dia, dando aula de noite, não tive tempo, não fiz. Mas se eu fosse fazer, por exemplo, curso de contabilidade, os 2 primeiros anos são básicos, mas 2 anos eu pego um diploma de contabilidade, sabe? Então, tudo vai ficando mais fácil. Quem está fazendo RH, uma hora fala assim, eu quero fazer o curso de ADM também. Mas 2 anos, faz o curso de ADM também. Porque você elimina um monte de matérias básicas aí para esses cursos. Sabe? E depois vai fazer uma pós-graduação também, é interessante também. Né? Quando você faz um outro curso, você soma conhecimentos. Isso é muito saudável para a carreira da pessoa. Né? Agora, gente, olha só, importante aqui, uma outra coisa é você também, isso para quem gosta também, você pode pensar na carreira acadêmica, como eu fiz. Eu estava lá trabalhando, né, na iniciativa privada, no setor privado, tinha o sonho já de dar aula, tentei, corri atrás, consegui, e já há mais de 10 anos que eu trabalho de dia e dou aula à noite. Fantástico, sabe? São 2 salários, 2 13º, 2 salários de férias, sabe? E 2 coisas que eu gosto de fazer, que eu amo. Porque imagina também,
eu chegar aqui igual hoje, cheguei aqui 6 horas da tarde, cansado, se eu não gostasse de dar aula, imagina, se eu estivesse trabalhando, dando aula só pelo dinheiro, só imagina, eu estava aqui agora, aqui, ó, cara feia com vocês, sabe? Não, imagina, cheguei aqui todo animado, uma animação, tomei uma ducha lá, um cafezinho ali e tal, louco para chegar às 6h30 para começar a aula com vocês aqui, sabe? Então, muito bacana, tem que gostar. Da aula também, a pessoa tem que ter o talento, não vá também procurar essas possibilidades para dar aula se você não gosta disso. E aí eu gosto de explicar para o aluno aqui também, gente, ó, essas possibilidades de pós-graduação, o que existe nesse universo que o aluno faz confusão. Eu tenho um slidezinho aqui, ó, que eu consigo, que eu vou mandar isso depois para vocês, como se fosse o quadro, né? Esse slidezinho aqui, ó, eu consigo mostrar para vocês a diferença de pós-graduação, MBA, mestrado, doutorado, o que é uma coisa, o que é outra. É muito importante saber. Eu vejo, tem aluno que está concluindo a graduação dele e nem sabe o que é uma pós-graduação direito, qual a diferença de pós com MBA, o que é o mestrado, o que é o doutorado, o que ele deve fazer. Então, gente, olha só, uma orientação completa. Em primeiro lugar, esses dois aqui, ó, pós-graduação e MBA, são parecidíssimos, são cursos de extensão. Você terminou sua graduação de curso de especialização. Terminou sua graduação, você vai se especializar numa área. Então, ó, você terminou sua faculdade de administração. Aí, no curso de administração, você viu RH, você viu finanças, você viu marketing, produção, logística, aí estratégia. Aí você, o que você gostou naquilo? O que você realmente tem aptidão para fazer? O que você quer seguir? Ah, eu quero seguir na área de finanças. Aí você vai procurar uma especialização em finanças. Aí, qual a diferença de pós-graduação com o MBA? O MBA e pós-graduação, na verdade, eles são a mesma coisa, são cursos de especialização. Porém, o MBA, elas são a pós-graduação voltadas para negócio. É só um nome bonito que eles deram. Antigamente não existia, antigamente era pós-graduação. Aí, essas escolas que têm pós-graduação voltadas para negócio, né, pegaram lá do americano, lá no termo MBA, para ficar bonito, não, a MBA em finanças. Então, você pode perceber que você só vê MBA, falou que é MBA, é voltado para negócio. Você tem MBA em finanças, MBA em marketing, MBA em RH, MBA em produção, MBA em gestão de projetos. Todos os MBAs são voltados para negócio. Você não vê um médico fazer um MBA em neurologia, não existe. Você também não vê um dentista fazendo MBA em endodontia, não existe. Existe pós-graduação em neurologia. Então, o médico se forma, né, em medicina, vai se especializar, aí o cara quer fazer cardiologia. Ele pode primeiro fazer uma pós-graduação em cardiologia, ou ele pode fazer uma pós-graduação em neurologia, pós-graduação em dermatologia. Ele não vai achar um MBA em dermatologia, não existe. O MBA é pós-graduação voltada para negócio. Existe o contrário. Tem faculdades que elas mantiveram o nome pós-graduação voltadas para negócio. Você vê lá, ela está oferecendo uma pós-graduação em finanças, uma pós-graduação em marketing, pós-graduação em RH. Aí é só a questão da nomenclatura. A faculdade manteve a nomenclatura pós-graduação. Tá? Então, você vê pós-graduação em finanças e MBA em finanças. Agora, você não vai ver MBA em neurologia. Tá? Eu acho que ficou claro aí. Agora, normalmente são cursos de 1 ou 2 anos. Tá? Agora, uma coisa, a diferença desses dois aqui, ó, pós-graduação e MBA, qual a diferença desses aqui para mestrado e doutorado? Aí tem uma diferença grande. Olha só, as pós-graduação e MBA, eles são cursos voltados para mercado de trabalho. E mestrado e doutorado são cursos voltados para pesquisa, mais para quem quer seguir na carreira acadêmica. Então, existe uma diferença também do tipo de faculdade que o aluno está fazendo, porque
você pode perceber por aí. Normalmente, essas faculdades, Uniswan, Unicarioca, Estácio, elas oferecem mais esses cursos de pós-graduação, de MBA e tal. Quem é mais sorte em mestrado e doutorado? Essas faculdades públicas, o UERJ, o FRJ, a UF, essas faculdades federais. Toda federal, se você for assistir uma aula lá na federal, uma diferença grande que tem das aulas da federal, uma aula de uma faculdade particular, é que lá na federal, o professor ele está o tempo todo instigando o aluno a pesquisar, a virar um pesquisador. E lá, eles já começam, os professores já começam a observar aqueles alunos que têm talento para pesquisa, sabe? E já começa meio que encaminhar o aluno para fazer mestrado e doutorado, para virar um pesquisador. E futuramente, se quiser virar professor também e tal. Então, os professores vê um aluno começa a fazer seus trabalhos ao longo da faculdade, fez um trabalho espetacular, o cara já fez uma pesquisa bem aprofundada numa determinada área. Aí o professor percebeu que aquele trabalho que o aluno fez, que ele fez aquela pesquisa aprofundada lá, tal, tem ligação com uma linha de pesquisa do mestrado, do doutorado da faculdade. Aí o próprio professor já começa a conversar com o aluno, falou, ó, fulano, eu tenho percebido, você gosta muito, parece que gosta muito dessa área de pesquisa, eu vi os seus trabalhos aqui, você fez uma pesquisa muito cheia de informações, uma pesquisa muito bem feita. Nós temos aqui uma linha de pesquisa no mestrado nessa área aí. Você tem vontade de fazer mestrado? Ah, tenho sim. Ó, eu vou mostrar o seu trabalho para o coordenador do curso. Quem sabe quando você se formar, a gente não encaminha você para o mestrado. Ah, eu gostaria. Já mostra, já encaminha aquele cara para o coordenador do curso, o coordenador vai ver o trabalho do cara, vai falar, ó, continua, desenvolva mais pesquisas nessa área, e quando você se formar aqui, eu vou tentar já puxar você para dentro do nosso mestrado aqui. E aí o cara vai entrar lá no mestrado, é pesquisa e mais pesquisa. E a diferença básica deles é que esses dois de cima aqui, pós-graduação e MBA, o cara faz trabalhos mais voltados para o mercado de trabalho. E quando ele vai se formar, ele não tem que defender uma tese. Ele faz um TCC. Ele vai pegar um assunto, vai fazer um trabalho mais aprofundado sobre um determinado assunto e que ele não tem que criar uma solução para um problema da nossa vida, do nosso dia a dia, um problema da sociedade. Ele vai desenvolver um trabalho sobre um assunto, vai apresentar o trabalho, vai ser aprovado, concluiu o seu MBA, beleza, pronto. Agora, no mestrado, no doutorado, o cara tem que fazer uma tese. Aí ele vai desenvolver aquela linha de pesquisa dele voltada para arrumar um problema, solucionar um problema da nossa sociedade dentro daquela área. Se é da administração, um problema que as empresas hoje passam por aí a faculdade já vai dando para ele a linha de pesquisa. Ó, nós estamos precisando, tem um determinado assunto aqui que a gente está tentando a solução para esse problema, ainda não conseguimos. Eu quero que você, então, desenvolva a sua linha de pesquisa aqui para ajudar a faculdade a resolver esse problema da sociedade. Aí o aluno vai estudar aquilo e, no final, ele vai fazer uma tese comprovando que aquele estudo dele, aquela pesquisa dele, solucionou aquele problema. Tem que provar que realmente solucionou aquele problema. É uma coisa um pouco mais complexa, né? E o mestrado é 2 anos e o doutorado é 4 anos. A diferença básica dos dois é o seguinte, o mestrado, normalmente a faculdade, ela já tem um problema lá que ela já está meio caminho andado para solucionar. Aí o aluno entra para acabar de desenvolver aquele assunto lá e acabar de arrumar a solução para aquele problema, pelo caminho que a faculdade já estava seguindo. Agora, o doutorado, o cara, ele consegue a solução para aquele problema por um outro caminho, que ninguém tinha pensado. Ele cria uma coisa completamente nova. Sabe? Então, por isso que é 4 anos de pesquisa. É uma coisa bem avançada. E tem uma última informação importante, ó, que muito aluno acha que quando ele se forma, primeiro ele precisa fazer pós-graduação, depois ele faz MBA, para depois ele poder fazer mestrado, para depois ele poder fazer doutorado. E não é assim, não. Você pode terminar a sua graduação, fazer direto o doutorado, se você quiser.
Você não tem necessidade de fazer MBA, nem pós-graduação, para você poder fazer mestrado, e nem para fazer doutorado. Por que que normalmente a gente segue esse caminho? Porque esse tipo de faculdade que vocês estão fazendo, nós estamos preparando vocês para o mercado de trabalho. Então, o aluno, ele sai muito bem preparado para o mercado de trabalho, mas pouco preparado para a pesquisa. E aí, mestrado e doutorado é coisa muito pesada, o cara tem que se debruçar em pesquisa mesmo. E aí, a faculdade te preparou para o mercado de trabalho. Então, se você quiser entrar de cara num mestrado, você está meio fora de ritmo, sabe? E aí, então, por isso que a gente aconselha, termina a graduação, faz uma pós primeiro, que aí você se aprofunda mais num assunto, você já vai fazer bastante pesquisa naquele assunto, e você já está focando num assunto, né? E aí, dali, aí fica fácil para você entrar no mestrado e fica fácil para você passar para um doutorado. Agora, aqueles alunos de federal, como eu falei aqui, o próprio professor já vai doutrinando o cara para fazer pesquisa. Quando o aluno se forma lá, ele já está treinadinho naquelas pesquisas, tudo, ele já pode ir direto para o mestrado, que ele não vai ter muito problema, não. Eu conheço aí pessoas aí, tem primo meu, terminou a graduação, pum, já entrou direto no doutorado. E concluiu o doutorado, sem fazer mestrado. Só que imagina, para o aluno terminar a graduação dele, e ele já arrumar uma solução para um problema, defender uma tese por um outro caminho. Imagina só, o cara que, né, terminou a graduação numa faculdade particular, ele já entrar direto no mestrado, é muito mais complicado. Quem tem possibilidade de fazer isso é esse aluno que fez toda a sua graduação numa federal boa, voltada para pesquisa, tá? Gente, isso ficou claro? Tem alguma dúvida, ou alguma outra dúvida que vocês tenham com relação a essas pós-graduações que, de repente, eu esqueci de falar aqui? Professor, eu só... Acho que você até falou, mas eu não peguei. A pós e o MBA têm o mesmo peso em relação ao currículo? Mesmo peso. Beleza. Tá? Mesma coisa. Se você vê uma faculdade por aí, pós-graduação em finanças, não é porque, sabe, quem fez MBA em finanças tem mais peso. Não, peso é o mesmo, mesma coisa. Só o nosso, muda só a nomenclatura só. Diferença nenhuma. Tá? Agora uma coisa, e também importante para você saber. Para você dar aula, quem quiser dar aula, para dar aula, gente, é imprescindível, é muito importante você tentar fazer um mestrado, tá? Eu sou um dos poucos professores aí que dou aula sem ter. Eu não tenho mestrado, não. Devo começar agora. Estou planejando lá com a faculdade e iniciar meu mestrado agora. Ué, professor, mas como é que você dá aula já há mais de 10 anos sem ter mestrado? Lá, quando eu comecei, pelo menos eu fui um pouquinho inteligente e colei lá com o coordenador dessa faculdade, que eu me formei, que eu não sou formado no SUAN, não. Colei com o camarada, eu já comecei a estudar, na época, livros de carreira, essas coisas, e colei com o camarada, porque a faculdade ela pode ter um número de professores sem mestrado, um número reduzido. Ela tem que ter um percentual de professores com mestrado e um percentual de professores com doutorado. Ela pode, em algum ou outro caso, contratar um professor só com pós-graduação. E eu fui nesse caso. Mas eu colei com o coordenador da época lá e tal, e eu fui um excelente aluno, eu procurei estudar, me dediquei ao longo da minha faculdade. Quando eu tive essa conversa com o coordenador, né, que ele me deu até a orientação um pouco errada, eu falei com ele, olha, Frois, eu quero voltar aqui para dar aula. Estou concluindo meu curso, vou fazer minha pós-graduação, como você falou, vou estudar, vou tentar fazer mestrado, vou voltar aqui para dar aula. E aí ele falou, me procura, você foi um excelente aluno aqui. Você tem as portas abertas comigo aqui. Se tiver oportunidade. E aí, gente,
é aquela coisa que eu falo, não sei, eu acho que eu não falei com você, da lei da atração. Eu estava estudando demais lei da atração e eu já tinha aquele sonho de dar aula. Gente, foi uma coisa mais assim impressionante. Quando eu terminei meu segundo MBA lá, eu peguei meu segundo diploma, eu já cheguei lá na faculdade. Ó, tá aqui 2 diplomas de MBA e eu quero dar aula aqui. Ele olhou, falou, beleza, mineiro, ótimo, seu currículo já 2 MBA, não tem mestrado ainda, mas está no caminho certo, eu sei que você vai fazer seu mestrado. Deixa o seu currículo aqui comigo que eu vou ver o que eu posso fazer. No outro dia, o professor pediu demissão. E era a primeira semana de aula. Olha para você ver. No outro dia, o professor pediu demissão. Era a primeira semana de aula. Um professor passou num concurso público lá no Nordeste afora, pediu demissão, foi embora. O Sérgio Frois me ligou igual um louco no outro dia. Mineiro do céu, você deixou seu currículo aqui na hora H. Porque você deixou o currículo ontem comigo e hoje o cara veio cá e me pediu demissão. E na sua área de finanças. Quer encarar o desafio? Vamos embora, quero. Bom, entrei lá. E aí, gente, é aquilo que eu falo. A gente, quando faz uma coisa que a gente ama, passei minha vida inteira lá sendo elogiado por alunos, mostrando meu trabalho, e aulas bacanas, e correndo atrás, e ajudando a coordenação, desenvolvendo coisas. Aí, todo mundo gosta, e fiquei lá 10 anos. E a Siciliana foi coordenadora lá também. Conheceu o meu trabalho lá nessa faculdade, e era encantada comigo. Quando ela foi para a Unissuana, já me falou, vou te trazer para cá. Você é o cara que eu preciso ter na minha equipe. Mesmo sem ter mestrado. Agora, mas eu vou fazer o mestrado agora. Agora, é muito difícil. Nesse período em que eu estava lá procurando vaga para dar aula, eu rodei as outras faculdades, tudo aí, todas as faculdades falaram, você não tem mestrado, não? Eu falava, não. Eu falava, então você não precisa nem procurar para dar aula, não. Você vai ter que fazer um mestrado se quiser dar aula. Só se você conheceu um coordenador aí que te... Eu falei, pois é, eu estou tentando e tal. Mas eu ouvi um monte de não por aí afora, até dar essa sorte incrível aí, ó. Deixei o currículo num dia, no outro dia o cara pediu demissão. Né? Bacana. Vamos lá, gente. Outras possibilidades. Depois, se tiver mais alguma dúvida, vocês me falam. Outras possibilidades, gente. Setor público. Gente, uma coisa também que eu aconselho a todo aluno. Gente, e assim, hoje, às vezes, tem hora que eu paro para pensar na minha vida e falo, gente do céu, por quê? Por que eu devia ter focado minha vida em concurso público? Porque eu gostava de estudar. Estava estudando demais, mas eu gosto. Eu não tenho preguiça para estudar, eu amo estudar. Se lá no passado eu tivesse focado minha vida estudando para concurso público, com certeza eu teria passado. Por que eu não fiz? Porque eu também tinha esse sonho de dar aula, eu tinha o sonho de mexer com música. Aliás, eu vim para o Rio de Janeiro para mexer com música, para ser produtor musical. Então, eu queria estudar produção musical. Eu falei, não tem jeito de querer fazer tudo. Eu quero trabalhar, eu quero dar aula, eu quero estudar para concurso público, quero ser produtor, não tem jeito. Eu falei, então, um concurso público eu vou deixar para depois, porque eu agora, nesse momento, eu vou tentar seguir esses sonhos, eu quero verdadeiros sonhos. Né? E aí, não me envolvi com estudar para concurso público. Agora, eu aconselho a todo aluno, porque eu tinha esse sonho, eu aconselho a todo aluno. Terminou, de repente, a melhor coisa que você pode fazer na sua vida, se você tem aptidão para estudar, se você gosta de estudar. Sabe? O conselho que eu dou é o seguinte, terminou a sua graduação, procura um curso preparatório, cursinho preparatório de concurso público, foque numa área, por exemplo, se você está fazendo administração de empresa, por exemplo, uma alternativa muito boa, auditor da Receita Federal. Sabe quanto é o salário? Há muito tempo aí, nem sei hoje quanto é, mas há muito tempo eu vi o salário era R$21 mil. Fora um monte de benefícios que tem, que ia para quase 30. Isso há muito tempo, hein? Hoje deve ser muito mais. Salário de auditor da Receita, R$21 mil. Na época, lá, uma época que eu tinha visto. E aí, gente, não, mas é muito difícil, professor. Gente, não é. Se você fizer isso, terminou a graduação, veja um cursinho preparatório bom,
foque a sua vida naquilo ali, comece a estudar. Gente, mas aí, 3 anos estudando. É de 2 a 3 anos. Mas eu te garanto, se você não passar, eu te garanto, se você não passar é porque você não estudou, que você levou o negócio mais ou menos na enrolação. Todos os amigos meus que fizeram isso, focaram a sua vida, o cara terminou a graduação, arrumou o cursinho preparatório, ficou de 2 a 3 anos estudando, todos passaram. Tem amigos meus aí, auditor da Receita, juiz federal, promotor público, auditor da Receita, tem um monte de amigo meu, delegado da Polícia Civil, policial da Receita Federal. Mas os caras estudaram, focaram, pararam a vida dele, foram estudar, trabalhando de dia, de noite, era ali todos os dias à noite, estudando, sábado, domingo. Professor, eu tenho que parar, perder meu sábado e meu domingo. Não, gente, é só você ter uma doutrinazinha. E não é que você tem que ficar sábado de 8 da manhã às 22 horas da noite. Não, mas tira uma parte do seu sábado. Você pode acordar de manhã, ir para a praia, curtir uma praia na parte da manhã, na hora do almoço, volta para casa, almoça. Aí, sábado, de 2 às 6 da tarde, você 4 horas estudando. Deu 6 horas da tarde, vai passear no shopping, vai ver a namorada. Domingo, a mesma coisa. Domingo, acorda cedo, de repente, inverte. Domingo de manhã, acorda às 9 da manhã, estuda até 1 hora da tarde. Deu 1 hora da tarde, aí pronto, aí tira o resto do domingo livre. Não quer dizer que você tem que se matar e parar a sua vida toda, não. Mas tem que ter essa disciplina. Todos os meus amigos que tiveram essa disciplina e focaram a sua vida, passaram no concurso público. Gente, e você resolve um problema da nossa vida. Nós temos vários problemas na nossa vida. Um é o financeiro. Você passou num concurso desse aí, de auditor aí, por exemplo, Polícia Federal, R$21 mil, gente, acabou. Você não pode ser mandado embora. Você depois, a não ser que faça uma lambança muito grande, né? Mas se você trabalhar direitinho, nunca vai ser mandado embora. E quando se aposenta novo e se aposenta com salário integral. Se você trabalha ganhando 21 mil, vai se aposentar ganhando 21 mil. Que é um outro problema da iniciativa privada, né? Se você for para o setor privado, você pode ganhar R$60 mil. Quando você se aposentar, vai ganhar 4 mil e pouco, que é o teto da aposentadoria da iniciativa privada. A iniciativa pública, não, você aposenta com salário integral. Agora, o importante, tem que focar também. Que eu vejo gente por aí que não passa, mas o cara fica fazendo todo concurso que aparece. Saiu o concurso do TJ, aí ele começa a estudar para o concurso do TJ. Aí estuda 3 meses para o concurso do TJ, aí não passa. Aí saiu da Receita Federal, aí ele fica 3 meses estudando para a Receita Federal, aí não passa. Daqui a pouco sai o concurso do Banco do Brasil, vou estudar. Aí ele não foca. Porque cada concurso desse tem suas áreas específicas. Eu estou falando, para passar tem a receita, receitinha de bolo. De 2 a 3 anos, num cursinho bom, focado num concurso. Eu tenho certeza que você vai passar. Entendeu? Outras possibilidades, antes de eu adiantar aqui, dá um intervalo, abrir um negócio próprio. Principalmente, quem está fazendo administração de empresa, tem áreas muito boas. Hoje a gente tem as possibilidades muito boas de usar a internet a nosso favor, mídias sociais. Gente, um negócio muito bom que eu aconselho para alunos aí hoje, quem está fazendo administração de empresa, formou, tem uma ideia de abrir um negócio próprio, faz um MBA em mídias sociais. Você vai aprender a abrir esse seu negócio aí, usando a internet, que com pouco dinheiro você consegue divulgar seu negócio, vai seu negócio crescer, vai ganhar dinheiro, não é? Para quem está fazendo RH, quando a gente for falar lá na frente de recrutamento e seleção, eu vou tirar um pedaço da aula para falar sobre quem está fazendo RH. Porque a pessoa pode abrir uma agência de recrutamento, ela pode abrir uma agência de consultoria nessa área de RH, para fazer consultorias aí, dando treinamentos aí de avaliação de desempenho, treinamento e desenvolvimento de pessoas. Tem um monte de áreas bacanas aí, que quem está fazendo o RH pode seguir por esse caminho. E as empresas estão buscando.
empresas aí contratando essas agências de treinamento, de consultoria, pagam bem aí para esse tipo de coisa, né? Então, toda a área tem como você... e principalmente, estuda empreendedorismo, né? O empreendedorismo é o que faz você abrir sua cabeça para como abrir o seu negócio próprio, tá? Aqui, ó, você... Tem muitas pessoas que vão para essa área aqui de empregos autônomos, viram consultores de empresas, administrador de imóveis. Está crescendo aí exageradamente, está tendo muito campo para síndico profissional. Tem um monte de profissões novas, né? Essa própria área que eu falei de mídias sociais aí, ó, eu conheço gente por aí que o cara foi trabalhar por conta própria, abriu uma agência digital para ele. E fica aí, é gerente de mídias digitais. O que você faz hoje na vida? Sou gerente de mídias digitais, sabe? E ganhando dinheiro. E um monte de empresas contratando, buscando por aí afora gerentes de mídias digitais. Então, eu passei aquele segundo vídeo para vocês lá, do cara falando sobre TI. Gente do céu, tem um monte de áreas hoje, dessas áreas dentro dessa área tecnológica aí, que você pode desenvolver uma carreira. Você tem que estudar esse mercado. Gente, para encerrar esse slide, tem esse último aqui, que eu peço um pouquinho de desculpa para vocês, que é a única área que eu não domino muito. Eu nunca fui para essa área e nunca estudei, que é o terceiro setor, que são ONGs, entidades filantrópicas, essas organizações sem fins lucrativos. Mas eu conheço pessoas aí que entraram e estão ganhando dinheiro com isso, por aí afora. Só que eu não sei orientar muito bem, eu não sei exatamente como isso funciona. Nunca trabalhei, nunca pesquisei, nunca entrei nessa área. Se alguém tiver muito interesse, depois a gente pode até bater um papo, eu posso tentar buscar informações para ajudar o aluno a entender melhor. Professor. Oi. Tem empresas, grandes empresas, elas trabalham com responsabilidade social corporativa, essa parte de terceiro setor. Então, para quem está se formando, também pode estar trabalhando dentro do terceiro setor como administração. Então, dá para fazer isso também em grandes empresas, porque todas elas hoje se preocupam com essa questão. Responsabilidade social, muito bacana, isso aí. Obrigado aí ter complementado aí. Muito bom. Pessoal, olha só, vou falar 2 slidezinhos aqui apenas. Deixa eu ver. Porque depois eu vou dar um intervalinho e vou falar o resto aqui dos slides de mercado de trabalho. Eu tenho que ir até aqui hoje, ó, que eu planejei. Então, só porque são meio que conclusivos nisso que a gente estava falando, esses 2 próximos aqui. Que aí eu faço uma conclusão, dou um intervalinho pequeno e volto para encerrar a matéria de hoje. Tem muita coisa bacana para a gente ver ainda. Então, olha só, o que o próprio Chiavenato, no livro dele, fala sobre as tendências do mercado de trabalho, coisas que a gente não vem falando. Tá? Eu vou matar rápido aqui, porque tem coisas que eu já cansei de falar, né? Olha o que ele está falando lá no livro. Primeira tendência, redução no nível de emprego industrial. Produção industrial maior, com menos pessoas, por meio de novas tecnologias e processos. Então, realmente, ele está falando aqui o que nós estávamos falando. A tecnologia está chegando, está tirando espaço das pessoas. Antigamente, onde tinha lá 12 pessoas trabalhando, hoje tem 4, porque aí implementaram uma tecnologia nova. Eu falei com vocês, uma menina outro dia reclamou comigo, chorando quase. Professor, eu estou muito preocupada, eu estou me formando em RH, e cada vez mais eu tenho visto matérias aí falando que as tecnologias estão chegando e estão tomando conta desse setor de RH também. Antigamente tinha várias pessoas fazendo recrutamento e seleção, hoje implantaram um sistema de recrutamento online e mandaram as pessoas embora. Eu falei, infelizmente, é verdade. Mas é todas as áreas. Não é a sua área que está sendo prejudicada, não. A minha área de professor também, aí, ó, esse ensino à distância, ela vai chegando aí e estão dispensando professores por aí afora rodo aí, porque estão passando para ensino à distância. Os taxistas, acabou com a vida dos taxistas, a chegada desse Uber. A indústria fonográfica faliu por completo, parou, acabou disco, CD, acabou, porque veio novas tecnologias, o MP3, site de download, mudou completamente a forma de ouvir música, acabou com o setor todo.
Então, realmente, a evolução vem chegando, ela é saudável por um lado, facilita a nossa vida, mas ela traz os seus problemas. Como vencer isso? Você tem que buscar conhecimento. É com o conhecimento que você vai vencer. Porque o conhecimento, as tecnologias são muito boas, a gente falou isso nas aulas nossas, são muito boas, mas o ser humano é que tem o conhecimento criativo, o ser humano é que traz inovações. Se você tiver conhecimento dessas novas tecnologias, informações, conhecimentos bons para oferecer para a empresa, você continuará sendo aproveitado, né? A máquina vai tomando o lugar daqueles que não estão se especializando, não estão buscando conhecimento. O setor de serviço está crescendo, a oferta de emprego e expansão do setor de serviço, migração do emprego industrial para o emprego terciário, terceiro setor, que a gente já falou. Gradativa sofisticação do emprego, trabalho industrial cada vez mais intelectual e menos braçal. É o conhecimento, não é? Trabalho braçal está perdendo espaço, mas o conhecimento ainda tem. Cara que tenha capacidade intelectual, conhecimento para oferecer para a empresa, a máquina não oferece. A máquina toma o lugar daquele trabalho braçal. O advento da tecnologia, da informação na indústria, né? E outra, para quem está fazendo RH. Imagina você se formar em RH e fazer um curso aí, né, nessa área de tecnologia e você aprender a criar esses sites, aplicativos de recrutamento de pessoas. Eu vi outro dia aí uma empresa oferecendo sites, aplicativos de treinamento e desenvolvimento de pessoas, de avaliação de desempenho. Então, você tem que trazer o negócio a seu favor, né? O que mais aqui para encerrar? Cadê? Onde é que eu estava? A maior automatização dos processos industriais, conhecimento como recurso mais importante, vou até pular isso aqui de tanto que eu já falei, lá. O capital financeiro é importante, mas ainda importante é o conhecimento e como aplicar, né? Então, isso aqui eu vou até pular, que eu já passei 3 aulas falando disso. Tendências crescentes à globalização também, né? Estou desde o início das aulas falando. Cada vez mais o mundo se tornando globalizado, a tecnologia chegando, como é que você vai vencer isso tudo aí? Adquirindo conhecimento, né? Então, pessoal, olha só, vamos dar um intervalo, 8h06, 5 a 10 minutinhos, entre 5 a 10 minutos aí, eu vou só abastecer minha água aqui, eu também não vou me estender demais no intervalo, não, porque faltam 4 slides para eu encerrar esse assunto de mercado de trabalho. 1, 2, 3, 4. Que aí, próxima aula, já é um assunto novo. Aí eu começo a falar de cliente interno e cliente externo e já vou começar a falar de endomarketing. Então, como vai mudar o assunto, eu vou encerrar hoje nesse slide aqui. É um intervalo só para pegar uma água no banheiro, comer um negocinho ali. Daqui a pouquinho eu estou voltando e a gente fala esses slides aqui, encerra com coisas bem bacanas que a gente ainda tem para falar. Já estou voltando aí, pessoal. Pessoal, então vamos lá, então, para a gente encerrar nossa noite com chave de ouro. Vamos voltar aqui, então. Eu falei que ia reiniciar aqui desses slides. São 4 slides aí para a gente encerrar o assunto mercado de trabalho. E agora é bom que a gente vê, como eu falei com vocês, uma dinâmicazinha desse mercado, né? Você tem o mercado de trabalho, o mercado de recursos humanos, temos momentos distintos nesse mercado, né? Como agora a gente está passando por um momento de tanta dificuldade, essa crise, essa pandemia aí, né? A gente já teve bons momentos aí no passado, 2011, 2012, 2013, o mercado estava ofertando muitas vagas, né? Aí veio esses períodos aí de recessão aí em 2014, 2015, 2016, hora que a gente estava prevendo que a coisa ia dar uma melhorada esse ano, veio novamente essa pandemia, né? E aí, essa dinâmica que existe aí, desses momentos diferentes, gera um impacto, tanto no mercado de recursos humanos, quanto dentro das organizações, que é isso que a gente pretende ver com esses slides aqui.
Então, vamos lá, tem um texto inicial aí, que é uma teoriazinha do Kia Venato, que está no livro dele, na página 94, a gente vai lendo, né? E à medida que vai lendo, vai tentando entender melhor, explicar melhor e tentar dar algum tipo de exemplo. Então, vamos lá. É no mercado de trabalho que ocorrem as transações, as negociações e os relacionamentos. Mercado significa o espaço de transações, o contexto de trocas e intercâmbios entre aqueles que oferecem um produto ou um serviço e aqueles que procuram. De um lado tem empresas ofertando vagas, de outro tem gente procurando emprego. O mecanismo de oferta e procura é a característica principal de todo o mercado. Então, como eu falei agora há pouco, você tem momentos em que o mercado de trabalho está numa situação de oferta, que é a abundância de emprego, de oportunidades de emprego, como a gente viu, né, em 2011, 2012, 2013, tivemos bons momentos, não o ideal, mas a gente teve uma fase boa, até relativamente boa, e onde os índices de desemprego estavam diminuindo, estavam em queda. E aí a gente veio em 2014, aí, onde começou uma recessão, que o mercado de trabalho entrou num momento de situação de procura, onde há escassez de oportunidades de emprego, né? Então, no início do ano, a gente esperava que o mercado voltasse novamente para uma situação de oferta. Os economistas, né, pessoas dessa área aí, estavam, no final do ano passado, estavam com uma previsão. Qual que era a previsão boa? Que 2020 seria um início de uma retomada, que 2021 seria um momento fantástico na economia brasileira. Ia haver muito investimento de empresas de fora aqui no Brasil, e o mercado ia dar um salto muito grande, uma oferta muito grande de emprego. Infelizmente, né, deve ter alguma explicação quando a gente, um dia, a gente deve entender o sentido dessa nossa vida aqui. Veio essa pandemia toda e na verdade, houve uma piora muito grande, porque a gente teve um momento aí que o desemprego, que chegou a bater 13 milhões em algum momento aí nesses últimos anos, tinha caído para 11 milhões de desempregados, né? E agora, a previsão aí, a gente não sabe nem o que vai acontecer esse final de ano, o ano que vem, o que vai acontecer? Se vai ter a vacina realmente, se essa crise vai acabar de uma vez, mas mesmo que apareça a vacina e o coronavírus largue da gente, né, de uma vez por todas, a gente sabe que vai haver um reflexo ainda dessa crise aí. Tem especialistas falando de uns 2 anos ainda de crise econômica. Quantas empresas fecharam? Quantas empresas vão fechar agora, ainda esse período aí, por causa desse coronavírus aí? Né? Então, é esse momento de escassez de oportunidades de emprego. O que a Venato fala? O mercado de trabalho ele é dinâmico, passa por contínuas mudanças e transformações. As características estruturais e conjunturais do mercado de trabalho influenciam as práticas de gestão de pessoas nas empresas. A gente vai ver que em cada momento as empresas também se reestruturam, mudam suas estratégias. Quando o mercado de trabalho está em situação de oferta, as oportunidades de trabalho são mais numerosas que as procuras por ela, as organizações se veem diante de um recurso escasso e difícil. E muita vaga sendo ofertada, pouca mão de obra para a empresa recrutar. E quando o mercado de trabalho está em situação de procura, quando as oportunidades de trabalho são em menor número que a procura, as organizações se veem diante de um recurso mais fácil e abundante. As pessoas que disputam emprego no mercado. Então, isso, gente, como eu falei, tem uma dinâmicazinha aí que a gente precisa analisar e entender. Não é muito difícil, não, se você for, à medida que você for lendo, a gente for lendo esse texto explicando, você vai vendo que é uma coisa meio lógica. Tá? Não há necessidade do aluno ficar tentando decorar isso aqui, não, porque é meio lógico. O impacto dessa dinâmica do mercado de trabalho sobre os candidatos primeiro. Vamos analisar sobre os candidatos, sobre as pessoas. Quando o mercado de trabalho está em situação de oferta, igual lá em 2011, 12, 13, as empresas ofertando
muitas vagas, olha lá, há um excesso de vagas e oportunidades no mercado de trabalho, muita oferta de vaga. Os candidatos podem se dar o luxo de escolher e selecionar as empresas que oferecem melhores oportunidades. As pessoas se predispõem mais facilmente a deixar seus empregos atuais para tentar melhores oportunidades, que é meio lógico, né? Se está tendo muita oferta de vaga por aí, a lógica é que o candidato, né, se ele não está tão satisfeito com a empresa dele, que ele vai pedir demissão para procurar uma oportunidade numa empresa melhor. Sabe que tem muita oferta por aí, sabe que está tendo muitas empresas ofertando vagas. A tendência lá, os funcionários se sentem donos da situação e fazem maiores reivindicações de salários, de benefícios, e tornam-se mais indisciplinadas. Então, se a pessoa não está tão satisfeita lá no seu trabalho e está sabendo que está tendo muita oferta de vaga por aí, ou ela sai para buscar novas vagas, ou vai fazer a reivindicação na empresa dele. Vai reivindicar melhores salários, melhores benefícios. E há uma tendência que ela torne-se mais indisciplinada. Vai chegar atrasado, faltar ao trabalho, porque sabe que se ela for desligada, for mandada embora, vai ter oportunidade para ela no mercado de trabalho. Então, as empresas também, a gente vai ver, elas têm que adotar certas estratégias aí para, né, não sofrer tanto impacto das reivindicações do candidato, disso tudo que a gente está falando. A gente vai ver já já. Agora, quando a coisa muda, e a gente entra nesse momento recessivo, e que o mercado de trabalho está numa situação em procura, o que acontece? Escassez de vagas e oportunidades de emprego. Aí vai ter muito candidato para pouca vaga. Então, olha lá, os candidatos concorrem entre si para conseguir as poucas vagas que surgem, apresentando propostas salariais mais baixas ou candidatando-se a cargos inferiores às suas qualificações. É um fenômeno que está acontecendo agora. Há pouco tempo nós fizemos um processozinho seletivo na nossa empresa lá, tinha algumas vagas, anuncia a vaga, gente, aí é uma quantidade de currículos que aparece, a gente até se assusta. E o principal fenômeno, gente com graduação concluída, com pós-graduação, querendo se candidatar àquelas vagas mais baixas, porque não está achando oportunidade nenhuma por aí afora, e dá até uma dor no coração da gente. E assim, uma coisa também que, infelizmente, muitas empresas não aproveitam essas pessoas, não, porque, igual, por exemplo, lá no nosso caso, a gente estava com vaga para primeiro emprego. Pessoas sem experiência, pessoas que começaram a faculdade agora, não tiveram experiência ainda. Há vagas de recepcionista, assistente de uma determinada área, sabe? Vagas para pessoas que estão começando a sua vida profissional. Começou a faculdade, está começando a vida profissional, sim. Aí me aparece um cara com MBA querendo se candidatar àquela vaga. Como é que eu vou dar emprego para uma pessoa dessa? Normalmente as empresas não aproveitam, porque a pessoa está muito mais qualificada. Mas imagina se a gente quiser realmente dar oportunidade, né? Olha quantas pessoas extremamente qualificadas estão ali se candidatando para uma vaga mais inferior ainda, que não exige tanta qualificação, né? As pessoas procuram se fixar nos atuais empregos. E quem tem empregado, né, toma todos os cuidados do mundo para não ser mandado embora, morrendo de medo de ser dispensado e engrossar essa fila, né? Que hoje está aí, eu não sei exatamente o número, a última vez que eu vi já tinha passado de 13 milhões, está indo para 14 milhões de desempregados. Se a coisa continuar desse jeito, vai subir mais com essa pandemia, que não passa, que não larga a gente. Os funcionários passam a não criar mais atritos nos seus empregos, tornando-se mais disciplinados com medo de perder emprego e de ir para essa fila de 13 milhões de desempregados por aí. Para encerrar, por fim, encerrar a aula de hoje, o impacto desse mercado de trabalho sobre as organizações. Então, quando o mercado de trabalho está em situação de oferta, as empresas ofertando muitas vagas, tem pouco candidatos para aquele número de vagas que está sendo ofertado, há um forte investimento em recrutamento para atrair candidatos. As empresas precisam
investir mais no recrutamento, ela está com um número de vagas muito grande sendo ofertada, o mercado tem menos candidatos para ocupar aquelas vagas, então você precisa investir mais em recrutamento e seleção. A empresa tende a ter critérios de seleção mais flexíveis e menos rigorosos, né? Porque está tendo muita oferta, acaba que não tem muito candidato qualificado para ocupar aquelas vagas, a empresa acaba, se ela for querer ser rigorosa demais, não vai achar gente para ocupar aquelas vagas. Então, acaba se tornando mais flexível e menos rigoroso o processo seletivo, senão não acha candidato qualificado. E aí tem gera uma outra coisa. As empresas precisam investir em treinamento para compensar a inadequação dos candidatos. Está tendo muita oferta. Então, está vendo que é uma coisa lógica? Não há necessidade de você decorar isso. Está tendo muita oferta de vaga. A probabilidade é que vai aparecer menos funcionários qualificados. Está tendo muita vaga sendo ofertada. A empresa vai acabar abrindo mão de ser mais rigorosa no processo seletivo, para conseguir pessoas para ocupar aquelas vagas. Então, é bem provável que vai contratar pessoas um pouco menos qualificadas, porque foi menos rigoroso no processo seletivo. Se contratou pessoas um pouco menos qualificadas, vai ter que investir em treinamento para adequação desses candidatos. A empresa também, normalmente, vai ter que subir a sua política salarial, a oferta salarial tem que ser um pouco mais estimulante para tentar atrair candidatos melhores. Vai ter que investir mais em benefícios sociais, plano de saúde, plano odontológico, um vale alimentação mais alto, né, e outros tipos de benefício para atrair e reter candidatos. E aí, nesse caso, se a empresa está tendo um nível de oferta muito grande, está num momento de situação de oferta, as empresas ofertando muitas vagas, e poucos candidatos qualificados, a empresa, então, nesse momento, ela pode investir mais no recrutamento interno, que a gente vai ver lá na frente, né? O recrutamento interno e o recrutamento externo. O interno é quando a empresa aproveita melhor os próprios funcionários da empresa para promovê-los, já que está tendo uma oferta muito grande e tem menos candidatos qualificados para se candidatar, né? E para encerrar, então, de vez, por fim, o mercado de trabalho em situação de procura, qual o impacto disso nas organizações? Então, nesse momento que nós estamos vivendo, né? O momento que nós estamos vivendo agora é esse. As empresas estão oferecendo poucas vagas e você tem aí 13 milhões de desempregados. Qual o impacto disso? Baixos investimentos em recrutamento por causa da oferta de candidato. Tem muito candidato se oferecendo, né? Então, não precisa de eu investir tanto em recrutamento, porque sem eu anunciar minhas vagas, nós já estamos recebendo muitos candidatos, muitos currículos, muita gente desempregada. Os critérios de seleção podem ser mais rigorosos, mais rígidos, porque se eu tenho menos vagas sendo ofertada e muito candidato para ocupar aquelas vagas, eu vou poder fazer um processo seletivo mais rigoroso para recrutar, selecionar candidatos melhores. Se eu estou conseguindo selecionar candidatos melhores, eu não vou precisar investir tanto em treinamento, eu já estou aproveitando candidatos já mais bem treinados. Eu também não vou precisar ficar oferecendo salários altos demais, não. Vou poder oferecer salários mais baixos, porque eu vou aproveitar a própria competição, 13 milhões de desempregados. Também não vou precisar oferecer muito benefício social, né? As pessoas estão lá, impressionante, se anuncia uma vaga aí, parece gente querendo qualquer coisa, qualquer salário, para vencer essa crise, esse momento difícil que estão vivendo. E aí, nesse momento, eu posso dar uma ênfase maior no recrutamento externo, né? Então, a gente vai ver o que é melhor, recrutamento interno, recrutamento externo. Não existe nem melhor, nem pior. Existem momentos que a empresa foca mais no recrutamento interno, existem momentos que a empresa foca mais no recrutamento externo. Tudo isso vai depender desses momentos e de outros fatores que a gente vai ver lá no momento correto, lá no momento certo, lá na frente. Tá, pessoal? Por hoje eu
cumpri ali aonde eu queria chegar. Jennifer falando, estou na fila desses 13. Ai, meu Deus do céu, Nossa Senhora, Jesus amado, meu coração até dói de ver os alunos nessa situação. Por isso é que eu gosto tanto de falar sobre, sabe, quando eu aproveito o assunto, mercado de trabalho, vamos tentar falar também sobre carreira. Que o que a gente mais quer, o objetivo principal nosso aqui, não é só simplesmente ver o aluno com diploma na mão, ver o aluno bem empregado, sabe? Dá uma satisfação na gente, e acontece muito quando a gente encontra, né? Estou andando lá pelo centro do Rio, lá, direto acontece, encontro o aluno, professor, tal, O cara vem todo feliz cumprimentar a gente, foi meu ex-aluno lá no passado. Aí o cara vem falar, professor, graças a Deus, eu sou gerente de não sei o que lá na empresa tal, hoje eu sou diretor, meu aluno que é diretor de empresa, nossa. Outros que abriram seus negócios, viraram empresários. É uma satisfação muito grande, né? E espero realmente daqui a alguns anos ver todos vocês aí, bem empregados, ganhando dinheiro, felizes da vida, que é o objetivo principal do nosso curso. Pessoal, até a gente rendeu o assunto bem aí, eu não vou me estender mais, porque agora muda o assunto. Como eu falei, agora vai passar a falar de endomarketing. Então, eu prefiro deixar para a próxima aula, a gente está bem na fita, está bem encaminhado. Que aí, gente, para quem está também aí querendo perguntar sobre atividade supervisionada, por que eu não falei nada ainda? Porque ela está voltada para essa etapa final da nossa unidade. E tem a ver. A gente vai falar de endomarketing, de gerações, aí a gente vai falar dos conflitos internos das organizações, como trabalhar esses conflitos internos, e isso está relacionado também com o assunto da nossa atividade supervisionada, que é o autoconhecimento. Tem tudo a ver. Então, próxima aula, eu já vou caminhar para encerrar a unidade 1, e eu já vou postar para vocês a atividade supervisionada. E se a gente render bem no assunto da aula, eu já inicio a atividade supervisionada na próxima aula com vocês. Vocês vão ter um tempo aí para fazer com calma em casa, para poder me mandar lá na frente. Pessoal, beleza? Se alguém quiser fazer qualquer pergunta, qualquer comentário, eu tenho ainda aqui disponibilidade para ajudar o aluno, ou se quiser também, eu não me incomodo que me acione lá no WhatsApp, não. Só tem que ter um pouquinho de paciência, né? Porque eu também ontem e hoje, por exemplo, eu falei, um dia muito ocupado, né? Mas a hora que eu tiver um tempinho, eu respondo para o aluno e tento ajudar da melhor forma possível. Espero que tenham gostado, tá? O pessoal está dando boa noite, agradecendo, tá? Espero que tenha ajudado vocês a refletir um pouco sobre a vida de vocês, sobre a carreira, tá? Muito obrigado a todos, já está todo mundo liberado. Quem quiser já pode sair. Bom descanso a todos. Semana que vem temos muita coisa bacana para falar. E amanhã eu estou mandando a aula gravada lá no grupo para vocês. Tá? Pessoal, um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Obrigada, professor. Até a próxima. Jennifer, obrigado a você aí, querida. Deise, Cristiane, todo mundo aí. Queria falar o nome de todo mundo, mas é muita gente. João Vitor, Karine, Andressa. Fiquem com Deus aí. João Vitor, obrigado aí, querido. Cristiane, Jennifer.